Vamos lá. Eu vou chamar o nome. Na verdade, primeiro, antes de começar a cerimônia do batizado, eu quero chamar aqui 3 pessoas que Ferrugem, contra mais Ferrugem, por favor, aqui. Além de meu irmão, a contra mais Paula. Cadê a contra mais Paula? E o contra mais Turibo, vem aqui. Aqui eu tenho 3 pessoas que me ajudam diariamente. Até quando eu nem preciso. Tem hora que eu tenho que pedir para parar. Deixa em paz, estou precisando de nada. E é difícil isso, né? Nos dias atuais. Pessoas que se preocupam até com a minha saúde. Perguntam se eu estou bem. Porque hoje em dia as pessoas te dão um oi, perguntam se você está bem, mas elas não querem saber se você realmente está bem. Elas só cumprem um protocolo. E aqui eu tenho 3 pessoas que sempre querem saber se eu realmente estou bem. E por incrível que pareça, às vezes eles adivinham. Assim eu pensava. Porque eles sempre sabem quando eu não estou bem. Essa é a verdade. Às vezes me parece que eles sentem quando eu não estou bem. O Ferrugem tem uma ligação de sangue, então é mais comum, né? Temos uma ligação, somos irmãos. Paula, minha companheira, minha amiga, minha cúmplice, meu pilar, me dá força nos momentos que às vezes nem eu tenho. Muitas vezes é ela que não deixa eu dar bronca a vocês. Mesmo quando precisa. Não, calma. Espera um pouquinho. E aí com o tempo as coisas se resolvem. Outra vez Turiba é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Mas só nesses últimos anos que eu estou aqui, na verdade, o próximo ano já faz 10 anos que eu estou aqui. E desde quando eu abri a academia aqui, o Turibo apareceu lá e começou a frequentar, e ali ele foi ficando. A gente nunca conversou assim, ô mestre, eu queria fazer parte, essas coisas. Não, ele foi ficando e aí ele ficou 10 anos quase. Desde quando eu mudei pra cá. Próximo ano, na verdade, já faz 10 anos. Então são no mínimo 10 anos. Eles estão do meu lado, que é o caso do Turibo. Mas a Paula eu já conheço há mais de 20 anos. Eu já nem preciso falar nada, né? Então, eu queria também para eles expressar minha gratidão, todo o apoio que vocês me dão. O Ferrugem, mesmo longe, me manda mensagem, meme, porque eles sabem as coisas que eu gosto, do tipo de coisa que eu dou risada, porque é um tipo de risada muito específico, é um tipo de piada muito específico, e só quem te conhece sabe mandar esse tipo de meme, né? Hoje em dia a gente calcula a amizade assim, vamos ver se ele me conhece. Claro, brincadeira, mas a verdade é que esses 3 aqui são minhas pernas, meus braços, porque muitas vezes eles que me dão força para continuar. Ferrugem, com toda a maluquice dele, ele sempre encontra um jeito, né? Eu aprendo com ele assim também, a desapegar das coisas muitas vezes, a desapegar de certos sentimentos muitas vezes, aquela coisa que fica remoendo a gente.
Muito obrigado, Fico. A Paula, sem palavras, disciplinada, íntegra, honrada, uma mãe excepcional. Às vezes louco com louco não se bate, mas a gente aprendeu a se entender, a gente conversa, de capoeirista para capoeirista, de homem para homem, olhando no olho, né? E para mim é muito bonito ver a evolução do Turíbio nos últimos anos. Tudo que você tem conquistado nos últimos anos, tudo que você tem passado nos últimos anos, as coisas boas que têm acontecido na sua vida nos últimos anos. Também tenho muito orgulho disso, de poder fazer parte desse seu momento também. Tá bom? Muito obrigado aos três. Muito obrigado. Vocês são importantes aqui para esse trabalho também, são importantes para mim. Sabe, né? Sabe. Já falei para vocês. Muito obrigado. Te amo. Só para você não esquecer. Hoje, eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha jornada na capoeira. Muito difícil. Só eu sei o quanto foi difícil, o quanto foi conflitoso na minha cabeça. Porque existe uma linha tênue que me faz segurar e soltar. E ela muitas vezes é muito frágil. Eu não quero que ela se rompa. Então, eu conversei com alguns dos meus mestres, principalmente com o mestre Mancha, que eu sei que ele é difícil de lidar, mas que ele vai falar o que realmente tem que ser feito, assim como o mestre Beleza, assim como todos eles, o mestre Assombroso. E que, com a permissão deles, já conversei com o meu mestre Mancha sobre isso, eu resolvi assumir todo o risco, tudo aquilo que o Senhor me falou, toda a responsabilidade, toda a confiança que o Senhor me dá, tudo que o Senhor me ensinou e da forma como o Senhor me ensinou a reproduzir isso. Então, com a permissão dos meus mestres, da nossa escola, União Capoeira, antes que ele termine o que ele vai falar, que é uma coisa muito importante, eu vou falar, desculpa, a Clareza, desculpa a Clareza, mas foi o que eu falei para ele. Ele me perguntou se vocês três têm condições de colocar a graduação de mestre na cintura. Entendeu? Falando do Ferrugem, toda clareza, assim. Ele perguntou, e o Ferrugem? Eu falei, indiscutivelmente na roda eu tenho que falar, ele é meu sobrinho, amo ele de coração. Só que eu achava que não era o momento. Eu quero que você entenda como ele falou. Eu esperei meu momento, eu esperei alguma coisa. Mas eu falei para ele, você é o mestre.
Se você assumir o que eles têm para passar para você, porque a gente aprende com o aluno, a gente aprende com o mestre, mas a gente aprende com o aluno também. Se você assumir e você decidir que você é o mestre, você pode passar a graduação. Mas por quê? Ele falou assim, ele é um cara que está na academia, ele é um cara que pergunta para mim o que eu tenho, ele pergunta para mim como é que eu estou, ele está do meu lado, assim como eu estava falando hoje sobre Mestre Assombroso, que de toda a família que eu fiz na capoeira, assim, dos alunos, esse é o que, tipo, vocês são. Os três perguntam. O cara sabe o meme que o outro quer, o outro sabe o jogo que o cara tá. Entendeu? E ele fala, ele pergunta como é que você tá. E às vezes ele adivinha que o cara não tá bem. Adivinha que o cara não tá legal. O cara vem e conversa com você. Então, para mim, esse é o assombroso, né? E para ele, talvez seja vocês três que estão aí do lado dessa dor. O Ferrugem, eu falei para ele, não seria o momento porque você é tudo isso, um bom capoeirista, um jogo firme, indiscutível de tudo, mas não tem um trabalho de capoeira que seria necessário você ter esse trabalho de capoeira para elevar o seu trabalho, a sua dedicação com capoeira, poder passar isso para frente, só por causa disso, só porque você não tem um trabalho seu de capoeira, só por isso. O contexto tudo em volta, ele assumiu. A única coisa que eu questionei foi, mestre, a única coisa que eu questionei é que você não tem um trabalho de capoeira. Eu gostaria que você tivesse. Eu gostaria que você fosse esse cara também que tivesse esse trabalho de capoeira. Aí eu falei da Paulinha, ele falou assim, a Paulinha. Eu falei assim, eu acompanho o seu trabalho de hoje, admiro o seu trabalho, admiro muito o seu trabalho. O contexto da preocupação de ter a capoeira com o seu trabalho, o que o capoeirista pode sentir, o que o capoeirista pode ter sobre cabeça, cerebelo, então, todas as coisas que vêm junto, né? Então eu falei assim, o meu contexto é indiscutível. Você merece o cordão pelo trabalho que você faz com capoeira, com toda a preocupação com a capoeira. E o Turiba, eu falei assim, olha, você está vindo de longe, você está vindo no outro grupo. Eu falei assim, será que ele está preparado para entrar com a gente, para ele estar com a gente, ele assumir que ele também é união, que a Paulinha, os outros aí, até a menina agora já sabe chorar, né? Porque nunca vi um grupo para chorar tanto, entendeu? Então, até a menina que foi passar o negócio para você já estava chorando, eu falei, essa daí já aprendeu também. E sobre o trabalho, ele falou de todo o contexto que aconteceu, o que você passou, mas ele falou que você teve um crescimento muito grande. Você cresceu tanto na capoeira como a sua vida está crescendo e você está se tornando uma outra pessoa. Eu falei, mestre, se você assumir, o trabalho é seu, você acha que ele merece, você está aí. Espero que você seja bem recebido, que você aceite de coração e que você continue esse trabalho e que não faça ele passar vergonha um dia. É só isso que eu falei para ele. A vergonha que eu falo é sobre você tá com a camisa e de repente, você sabe, coisa de capoeira que não vale a pena falar, mas que você assuma isso, que você agora é uma união capoeira, tá bom? Foi só isso que eu falei com o mestre. Então eu falei, se você assumir, como ele está falando, que assumiu tudo, então sejam bem recebidos. Eu gostaria muito, que nem eu falei, a única coisa que eu questiono é que você não tem o seu trabalho de capoeira, com tantos anos que você está envolvido na capoeira. Gostaria muito de, no seu batizado de capoeira, falei assim, isso aqui é meus alunos. Como você começou lá, naquele comecinho lá na academia, lá, que poderia ter levado o resto. Só isso, só esse questionamento
que eu fiz com ele sobre a sua capoeira. De resto, entendeu? Sempre busca, sempre tenta aprender. A única coisa que eu gostaria é que você tivesse o seu trabalho de capoeira. Certo? Como o Toninho agora está trabalhando, está ajudando, está participando. Então seja bem-vindo ao meu opinião. E de hoje em dia, né, mestre? De hoje em dia, mestre de capoeira primeiro grau. A corda na mão deles, eles escolhem um dos três aqui. Uma semana sem ele, não aguentava mais. Quase que eu fui conosco. Se os mestres puderem assumir a bateria para que eles possam fazer um jogo com os seus afiliados, o mestre Beleza ele não está podendo. Vai? O mestre Beleza ele não está podendo jogar. Eu queria pedir, se por gentileza, o mestre Gaspar pudesse tocar. E o mestre Bode, por ser mais velho, o senhor assim tá. Um jogo de runa, tá?
Vai.